Boa noite a todas e a todos. Hoje estamos abrindo os trabalhos do quarto dia do curso de capacitação de professores e multiplicadores do Programa Trabalho, Justiça e Cidadania de 2023, organizado pela Matra 10. Cumprimento todos os participantes. A nossa palestrante de hoje, que é a Aldra Choquer Vaz. A Aldra é juíza do trabalho aqui em Brasília. Ela possui mestrado em Direito pela PUC de Minas Gerais, foi presidente da nossa Matra 10 e também já foi coordenadora do programa TJC. Ela vai falar sobre o trabalho infantil, contrato de estágio e de aprendizagem. A gente está nas vossas presenças, lembrando que eu preciso que vocês coloquem os nomes no chat do Zoom. Que seja um momento proveitoso, muita aprendizagem, muita reflexão, trabalho e crescimento. Passo a palavra para você, Adri. Muito obrigada, Catarina. Eu gostaria de agradecer o convite que você me fez em nome da Matra 10 para estar aqui novamente hoje, nesse programa que é um programa que eu tenho, de fato, no meu coração. Não falo isso, às vezes na vida a gente fala algumas palavras ao vento, mas essa não é uma palavra ao vento. É muito sincero. Eu realmente acredito muito no programa TJC, já estive na coordenação e sempre que sou convidada participo. E eu gostaria de agradecer também aos professores, os professores que estão aqui. A gente sabe que não é fácil, né? Às vezes conciliar o trabalho com essas atividades alternativas complementares, à noite, depois de um dia cansativo, online, sexta-feira, né? Então, eu acho que isso mostra a dedicação de cada um, o desprendimento, interesse. Eu sou muito grata por isso. E agradeço a nossa querida Eleni, que está sempre conosco aí, nos dando aquele apoio moral, né, Eleni? Bom, eu vou fazer uma fala rápida aqui, de uns 30, 40 minutos, mas a gente vai conversando durante a fala. Fique à vontade para interromper, da forma como preferirem, podem falar, pode levantar a mão, etc. Aqui a gente está num ambiente informal, né, tranquilo, agradável, para que seja uma noite boa para a gente, né? E o tema que me foi passado é o tema do trabalho infantil, do contrato estágio e do contrato de aprendizagem, ou seja, é um tema muito grande para pouco tempo, né? Então, como são todos os temas, né? Não isso não é de forma alguma crítica. A nossa intenção não é exaurir o tema, porque se fosse exaurir, já ia ficar várias aulas, tem inúmeras nuances em torno de cada um desses assuntos. A nossa intenção é trazer algumas referências gerais para que possa auxiliá-los e auxiliá-las nas atividades junto aos alunos, porque esses três temas são temas que estão naquela cartilha, aquela cartilha é uma gracinha, né? Seja na cartilha da Anamatra, eu não sei como é que está a distribuição esse ano, mas às vezes tem também a cartilha da Turma da Mônica, que é do Judiciário, né? E esses três temas são temas que dialogam muito com os alunos, porque são temas relacionados aos jovens, né? O contrato de aprendizagem vai um pouco mais adiante, a gente vai falar disso, mas são temas, então, que falam muito com a realidade deles, são temas muito úteis, por assim dizer, né? Bom, vamos ao nosso maravilhoso PowerPoint, na esperança de que dê tudo certo. Acho que estão vendo aí o PowerPoint, né? Bom, como a Catarina falou, eu sou magistrada aqui no Justiça do Trabalho, tenho quase 17 anos, faço daqui uns meses 17 anos, atuo na 16ª Vara, se quiserem, os alunos terão visitas, né? Mas, de toda forma, se quiserem outros dias fazerem visitas, assistir ao dia e tal, eu ficarei muito feliz. Desculpe, em tê-los lá com a gente. Bom, nós vamos começar falando sobre a questão do trabalho infantil. A legislação no Brasil, como a gente coloca aqui, ó, ela fixa a idade mínima para o que é a idade. Deixa eu estou fazendo um trocadilho aqui. A idade mínima para o emprego, para você ter um regime de emprego legal, ou seja, para não ser considerado trabalho infantil, 16 anos.
A exceção a isso é a aprendizagem, que a gente vai falar que é um contrato muito peculiar, muito específico. O estágio não é regime de emprego, não é contrato de trabalho. Então, ele não entra também nessa regra, tá? E aqui a gente colocou essa foto infeliz, mas que mostra uma situação infeliz, mas que infelizmente mostra algo que acontece ainda muito no Brasil. E essa questão do trabalho infantil é uma discussão que vai e volta aqui no Brasil, né? Por que que vai e volta? Porque ela tem um fundo econômico por trás dela, né? A questão do trabalho infantil, todo trabalho infantil está relacionado à precariedade. E precariedade está relacionada a um trabalho com menos custo para aquele que contrata e mais exploração para aquele que é contratado, né? Então, e aqui não é uma questão partidária, política, nada disso, etc. Quando, por exemplo, um dirigente, um parlamentar, um presidente, etc., quem quer que seja, defende a diminuição do trabalho, da idade mínima para o trabalho infantil no Brasil, essa questão certamente não é para oferecer emprego de qualidade a essas crianças e jovens, porque no Brasil nós temos um grande desemprego. Nós não temos uma situação de pleno emprego em que nós estamos precisando de profissionais. Pelo contrário, nós estamos precisando de vagas. Então, para que nós vamos querer, então, ampliar esses números de trabalhadores, inserindo crianças e jovens no regime de emprego? Não tem menor fundamento, né? Bom, essa idade ela já foi alterada. Antigamente, quando a Constituição de 88 foi promulgada, a idade era de 14. Aí depois ela subiu para 16, né? E o fundamento dela, a gente coloca que o fundamento dessa previsão legislativa está relacionada ao quê? À imaturidade física e psicológica da criança e do jovem. Isso é uma situação, a gente não tem muito, assim, não posso falar graças a Deus, porque a gente não tem muitas ações judiciais que discutem isso, mas, infelizmente, a gente tem muitos casos em que isso acontece, né? A gente, às vezes, fica sabendo de casos pela imprensa, pela mídia, etc. E o jovem, ele tem muita dificuldade a criança e o jovem, ele tem muita dificuldade, às vezes, de expressar a sua vontade, de se impor, de ter plena compreensão das coisas, né? Eu, por exemplo, eu comecei a trabalhar fazendo bicos. Tinha lá os meus 15 anos. Então, é engraçado. Eu falo para os meus filhos, eles acham muito engraçado. Toda vez que eu passo no sinal e tem aquele pessoal entregando papel, eu falo, pega esse papel. Aí eles falam assim, por quê, mãe? Eu falo, porque eu já entreguei papel no sinal, então eu sei que é cansativo demais. E eu tinha que entregar até acabar. Às vezes eu entregava 2 papéis para as pessoas, aquelas coisas, sabe? Não, pega mais papel. Sei quantas pessoas tem lá na sua casa? 10? Leva 10. Enfim, eu fazia isso por quê? Graças a Deus, lá em casa, não vou dizer que a gente passava fome, vocês não passavam, mas era uma família humilde, né? E eu queria ter um dinheirinho para poder fazer alguma coisa, sair, comprar uma roupa, comprar um tênis, que era muito humilde, era tudo assim, a roupa era do irmão mais velho, aquelas coisas, né? E, já me vi algumas vezes em situações delicadas, em situações assim próximas de abuso, etc. Enfim. E eu não soube, né? Eu não consegui me impor, né? Apesar de ser uma jovem que estava no ensino médio, eu estudava numa escola técnica federal e tal, tinha uma instrução e tudo. Mas é porque existe a questão, os senhores, as senhoras, professores, professores sabem muito melhor do que eu disso, né? Existe uma formação psicológica, não é só o estudo ali. Então, essa criança, esse jovem, e a relação de emprego é uma relação de subordinação, né?
Então, quem é subordinado é alguém que está sob ordens de uma outra pessoa, sob o comando, sob o jugo de uma outra pessoa. Então, o jovem, ele tem muita dificuldade em se impor. E isso, não raro, pode levar à prática de crime, à exploração sexual, a abuso sexual, né? Porque a exploração é quando tem caráter econômico, o abuso sexual, ou então realização de atividades que são incompatíveis com as funções físicas do jovem, né? Então, essa previsão legislativa, ela tem essa finalidade. E a gente sabe que, assim, é porque tem que ter feito um corte, eles analisaram ali a questão dos 16 anos, mas a gente sabe que, às vezes, mesmo com 16 anos, muitas vezes o jovem não tem ainda plena capacidade, maturidade, né? Não é à toa que a capacidade civil, ela só vem com 18 anos. Antes era 21, aí depois no código lá antigo era 21, e depois em 2002 ela passa a ser de 18, né, de 18 anos. Então a gente coloca essa foto um pouco forte aqui na tela, mas que infelizmente representa isso, alguns riscos do trabalho infantil, a questão do aliciamento sexual, né? É chocante isso, mas existe. Hoje, antes da aula aqui, uns minutinhos, a gente fica mexendo na internet. Se os senhores forem lá no G1 ou no UOL, porque eu sempre olho G1 ou no UOL, então é um dos dois. Tinha lá, presa mãe que entrega bebê, para quadrilha de exploração sexual, né? Então, esses casos existem. Os jovens, por exemplo, os jovens homossexuais, principalmente meninos, né? Meninos de nascimento, por assim dizer, né? Mas que se identificam com o gênero feminino, né? Meninas trans, acho que seria o correto nome. E são explorados sexualmente. Houve, por exemplo, um caso em São Paulo, que foi julgado pela Justiça do Trabalho, foi desbaratado uma quadrilha, que esses jovens eram aliciados com a promessa de cirurgias de transição, de implantes, etc. Olha como eles ficam, né, submetidos, né? A questão da exploração econômica, né? Porque no trabalho infantil você não tem carteira assinada. Se já não é fácil para quem tem carteira assinada, às vezes trabalhar por um salário mínimo, né? Vai transporte, alimentação, é pouco demais. Imagina para essas crianças, elas vão ganhar salário, né? É muito aquém disso, né? Os acidentes de trabalho, porque o acidente de trabalho, eu acho até que vocês tiveram, né, Catarina, que eles tiveram aqui uma aula sobre essa questão de segurança do trabalho, não foi com o Vinícius Balazeiro, né? Daí foi sobre rede de proteção. Ah, desculpa. Falando, falando sobre as instituições, diversas instituições da área trabalhista. Ah, tá. Desculpe. A questão do acidente de trabalho, ela está muito relacionada à precariedade, né, do contrato de trabalho. Porque para você evitar um acidente de trabalho, você tem que ter EPI, você tem que ter medidas ergonômicas, você tem que ter boa iluminação, você tem que ter demarcação de espaços, você tem que ter limitação de jornada. Existem estudos que mostram que os acidentes de trabalho acontecem mais quando eu já estou nas horas extras. Por quê? Porque eu estou mais cansado, menos atento, etc. Né? E você vai ter isso quando você não tem nem carteira assinada, né? Toda essa proteção para evitar, porque mesmo com essa proteção, às vezes as pessoas ainda morrem, ainda sofrem acidentes. Será que uma criança, um jovem, vão ter a compreensão das medidas de proteção? Será que eles vão receber orientação sobre medidas de proteção? Difícil, né? Bom, essa questão, a outra questão, que os senhores sabem bem, a questão da evasão escolar, né? Como, né, a pessoa, como é que ela chega disposta na aula, vai fazer dever, né, tarefa, vai ter tempo para refletir, para ser criança, para descansar, ela tem que trabalhar. É complicado, né? A cooptação para práticas de crime, que é uma coisa que tem acontecido aqui no Brasil com muita frequência, pelo fato de os jovens terem uma imputabilidade diferenciada, né?
porque eles podem, claro, eles podem responder pelos crimes, mas eles respondem de uma forma diferenciada em relação aos adultos. Eles são o quê, então? Eles são absorvidos pelo tráfico de drogas, né? E ali é uma porta deles para o crime, né? E, por fim, e são muitos outros, tá, gente? São só alguns que eu coloquei aqui, a questão da perpetuação da pobreza. Eu estava até pensando nisso, vindo para casa para dar essa aula e tal. E as pessoas que atuam no combate ao trabalho infantil são muito contra, por exemplo, que se dê esmolas, doações a crianças, por exemplo, que estão nos sinais, né? Ah, mas que maldade, que insensibilidade, né? Você não vai doar nada, a criança está ali precisando, etc. Mas é porque isso não tira a criança daquela pobreza, daquela perpetuação e da exploração. Às vezes ela está ali com o pai, às vezes sequer ela está com o pai. Às vezes ela é alugada, porque tem aluguel de criança para isso, né? E aí a gente vai ver, quando a gente faz audiência, a gente vê assim, assim como é que é um regime de perpetuação mesmo, né? Assim como, por exemplo, às vezes eu tenho processos em que chega uma mãe que perdeu, né? Perdeu o emprego grávida, e eu vou olhar a certidão de nascimento do filho, que a gente tem que ver para a questão da estabilidade, né, gestacional, e eu vejo que não tem um pai registrado, porque tem que estar discutindo a paternidade. Então. Às vezes eu vou ver o documento dela, não tem um pai registrado. Ou seja, 2 gerações de mãe solo, né? Isso acontece no trabalho infantil, né? O pai que não estuda, o filho que não estuda, o neto que não estuda. Por quê? Porque tiveram que trabalhar cedo, né? E alguém pode falar assim, ah, mas é melhor trabalhar do que roubar, né? É verdade, eu realmente acho que é melhor trabalhar do que roubar. Mas para uma criança, o argumento não tem que ser esse. O argumento tem que ser, é melhor estudar que trabalhar. Né? Esse que é o local onde a criança deve estar, que é o local onde ela está protegida, que é o local onde ela está sendo formada, né? Bom, vocês não repararam, está aparecendo uma asmazinha aqui, mas já vai dar tudo certo. Aí eu pergunto para vocês, vamos animar essa aula aí que vocês estão muito quietos. Tarefas domésticas de apoio à família constituem trabalho infantil? O que vocês acham? É trabalho infantil, não é? Pode falar? Pode, fala, por favor, professor Serafim. Eu acho que, inclusive, que o trabalho doméstico, ele não só é trabalho infantil, mas ele é o pior veneno que se dá à criança, no sentido da exploração do trabalho infantil, porque eu conheço diversos casos, nas escolas e dentro da minha própria família, de pessoas, entre aspas, entre muitas aspas, né, falava assim, não, eu vou trazer a fulana lá do Nordeste, coitada, ela está passando fome, né? E traz aquela criança, geralmente com 7, 8, 9 anos de idade, traz essa criança é colocada para trabalhar dia e noite, sábado, domingo, feriado, e com a promessa remota de que vai ajudar, né, de que vai deixar a menina estudando e tudo, e na maioria das vezes, nos casos principalmente que eu vejo na escola, a coitada da menina nem a escola vai direito, não se tem o menor cuidado com a menina dentro da escola. Pelo contrário, a escola, ela é o único refúgio que essa menina tem. Eu já conversei com diversas crianças, meninas, que falam assim, professor, quando eu venho para cá, aqui é o meu local de sossego, porque quando eu estou dentro de casa, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que limpar, eu tenho que cuidar de todas as crianças da casa. Então, é uma rotina, né? Então,
Eu acho que esse é o principal, principalmente para as meninas, né? Esse é o principal trabalho infantil brasileiro. Então, em muitas residências de pessoas, né, de boa índole, vamos dizer assim, tá cheio dessas meninas, tá cheio. Então, em nome de uma suposta caridade, de uma suposta benevolência com essas meninas são trazidas e colocadas sob esse jugo aí pesadíssimo, né, que vai comprometer a vida dessas meninas para sempre. Eu tive um caso desse dentro da minha família, e foi uma confusão durante muitos anos, porque eu falava uma coisa, outras pessoas falavam outra, e as pessoas no Brasil se naturalizou isso. Então, para o Sim. brasileiro em geral, é natural, é normal, é comum que a criança morra lá de trabalhar, trabalhe de sol a É a sol, pessoa da tenha família, né, determinada, Serafim? ela é quase da Eles falam assim, família. é como se fosse da minha família, Exatamente, né? esse é o detalhe cruel. Ela não é da família, ela é quase da família. Na hora da refeição, ela não senta na mesa. Na hora do passeio, ela fica de fora. Ou então ela até vai no passeio, mas é para cuidar das crianças, Ela não ganha os enquanto, presentes né, que os o outros casal, o ganham, né? patrão, vamos dizer assim, vai passear e tal. Então, eu acho que é um resquício da nossa colonização, que está aí até hoje, e isso é normalizado na cabeça das nossas famílias, é normalizado. Quando eu falo disso com pessoas mais, né, mais antigas da minha família, eles ficam escandalizados. Quando eu falo do quarto da empregada, né? Por que o Brasil tem quarto de empregada? O que é isso? Por que só no Brasil tem isso? Em outros países não tem. O quartinho da empregada. Porque a empregada, ela vem, ela dorme, ela passa o final de semana. Então, existe sim uma O quarto que às naturalização. vezes Eu mal acho cabe a cama dela, né? exatamente. Tem que ser Você empregada citou o pequena, caso, né? né, desses meninos que ficam nos sinais, mas para mim a face mais cruel é das meninas que são trazidas para o trabalho doméstico. Só uma colaboração aí. Olha, Serafim, eu agradeço muito a sua resposta. É porque não dá para a gente falar sobre tudo que é tão gostoso e dá vontade de ficar falando só sobre Exatamente. trabalho infantil, né? Mas foi fixada há uns anos atrás a chamada lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. E entre elas está o trabalho doméstico infantil. Esse é um trabalho, como você bem colocou, que tem um recorte de raça e de gênero muito grande, né? Geralmente são meninas e meninas negras, né? E o pior é que é um trabalho mais difícil de fiscalizar, né? Porque quando você está na rua, pelo menos se alguém está vendo, uma autoridade pode ver. Exato, exato. Agora, quando tem a casa, como é que você vai entrar dentro da casa da pessoa? Tem que ter um Porque mandado as judicial. pessoas acham normal. Todo mundo acha normal. Eu Tem acho uma isso absurdo. normalização, né? Então, Exatamente. assim, às vezes a gente tem audiência, não é tanto sobre trabalho infantil, mas trabalho doméstico. Isso. E às vezes as patroas falam assim, mas eu tratava ela como se fosse uma pessoa da minha família. Aí eu falo com elas, olha, a relação de doméstica, mais que a gente tenha respeito, consideração por quem trabalha na casa, a gente tem que ter mesmo, é uma relação contratual, é uma relação de trabalho. E isso gera obrigações e direitos para as duas partes. Porque com a família a gente não briga com o irmão, a gente quer Exato. matar o irmão. Eu tenho 6 irmãos, só que eu quero matar meus irmãos, jogar cinzas em Cubatão, não é nem assim, eu brinco com eles, não é nem Búzios, entendeu? É em Cubatão. Mas depois a gente volta e se ama novamente, porque irmão é assim, né? Mas isso não é relação de trabalho, né? Então, isso é um grande mal no Brasil. Eu acho que vocês viram ano passado, acho que foi ano passado, aquele caso, tem aparecido muitos casos, aquele caso a senhora ficou 40 anos Exatamente. numa casa, né? E, olha bem, a família ainda pegava o dinheiro do benefício social dela, né? É o fim da picada. Agora, isso não quer dizer, né? Porque às vezes os jovens adoram quando a gente vai nas escolas falar de mas então eu não vou ajudar minha mãe lá em casa e tal. Não, isso, como se diz, uma coisa, outra coisa, né? Não tem problema nenhum. O jovem, a criança, até, por exemplo, claro que ela tem que aprender, né? A colocar a roupa dela para, né, para lavar, ela tem que aprender a tirar o lixo e tal, dentro das capacidades físicas e psicológicas dela. Isso não é trabalho infantil. Isso é formação, isso é educação, né? Ai, a asma aqui tá aí, mas já passa.
Qualquer coisa, Catarina, eu suspeito, só vai tomar um remedinho, tá? Tá bom, menina. Mas vamos lá. O que fazer em casos de trabalho infantil? Existe uma omissão do Estado nesse caso, né? Então, existem formas de denunciar isso, né? Eu acredito particularmente que o Conselho Tutelar seja a melhor solução. Acho que eles têm a melhor visão para encaminhar isso, eles têm laços com a vara da família, né? E com outras redes de proteção. Agora, a gente tem sempre que lembrar que o trabalho infantil, às vezes, constitui um crime. E isso, então, às vezes, esse trabalho essa lesão pode ser reparada em várias formas. Como a Alcinete falou, no caso dela, houve um crime. Às vezes, não. Às vezes, foi apenas trabalho. E, mesmo sendo trabalho, porque um contrato de trabalho de uma criança e de um jovem, abaixo da idade, ele é considerado nulo. Isso quer dizer que você não vai assinar a carteira dessa pessoa. Você não vai pagar férias, 13º, mas isso não quer dizer que você não tem que reparar o seu dano. No mínimo, essa pessoa tem direito a uma indenização correspondente ao que ela receberia se ela tivesse trabalhando como empregada, porque senão também é bom demais, né? Eu contrato uma menina na minha casa, aí depois eu vou na justiça e falo, não, ela era menor de idade, eu não tenho que pagar nada. É muito bom, né? Então, é necessário acionar, que seja pelo Disque 100, que é um telefone, é verdade, que recebe denúncia de coisas demais, né? Que seja pelo Conselho Tutelar, né? Que seja na polícia, que seja acionando a Defensoria Pública para casos que envolvem reparação civil, né? Para que essas crianças sejam protegidas, né? Mas vamos em frente. Não é fácil, não, mas vamos em frente. Vamos falar um pouquinho? Catarina, eu estou um pouco atrasada, né? Mas eu posso ir continuando, né? Ou não? Pode Que continuar, porque tem... está tendo Pode... interação, que às vezes deixa... né? Mas como já está tendo a interação, pode continuar. Ah, então tá. Obrigada. É que a professora Catarina deixou. A diretora, porque aqui no caso a Catarina é a diretora. Eu tô sendo... Bom, vamos falar um pouquinho sobre aprendizagem profissional. Lá naquele início, eu falei com vocês que o regime de emprego só pode ser com 16 anos, salvo o menor aprendiz, no caso de 14 anos. A aprendizagem é um regime muito especial de trabalho, porque quando eu sou uma empregada normal, eu vou entrar na empresa, tenho um breve treinamento ali, alguma coisa rotina, e tenho que trabalhar plenamente. E posso ser exigida por isso. Mas quando eu sou uma aprendiz, é um contrato de trabalho em que existe uma instituição de ensino, a gente tem aqui o pessoal do RENAPS, que é uma grande instituição de ensino de aprendizagem, que forma milhares de jovens, em que ela se alia a uma cooperação entre a escola e a empresa. É diferente do estágio, né? Porque no estágio você tem lá as aulas e você tem as aulas que podem ter, às vezes não tem estágio obrigatório, que não tem nenhuma relação com formação profissional, não necessariamente, e a pessoa faz o estágio se ela quiser, ou às vezes tem um estágio obrigatório em alguma empresa. Na aprendizagem, eu tenho uma formação direcionada para uma função, e essa formação é feita em conjunto, da escola com a empresa. Então, certos dias da semana, do mês, enfim, eu fico na formação e outros eu fico na empresa, tá? Idade mínima e máxima, 14 a 24 anos. Contudo, ano passado foi uma coisa que gerou muita repercussão aí. Houve uma medida do Poder Executivo que ampliou a cidade. De que forma? Então, a gente colocou aqui. Passou a dizer que os deficientes físicos não têm idade máxima mais. Que aquelas atividades que são para menores de 21 anos, que são vedadas para menores de 21 anos, por exemplo,
uma empresa que tenha transporte de substâncias químicas perigosas que exigem aqui está a Ana Clara colocando que o IFAC também é uma instituição de aprendizagem. Seja bem-vinda, Ana Clara. Bom saber. E que, por exemplo, aquela carteira que você só pode tirar com 21 anos, que tem que ser uma carteira especial para transporte de substâncias perigosas. Aí a lei é bom que se tenha aprendizagem, inclusive, nesse tipo de função. Então, o que a lei fez? Né? Ela alterou e ampliou a idade máxima, neste caso, para 29 anos. Aí eu pergunto para vocês, é bom ou ruim para os deficientes físicos não ter limite de idade? É bom ou ruim essa idade chegar aos 29 anos? Porque o aprendiz tem menos direitos trabalhistas que o empregado normal. O que vocês acham? Eu não entendi a pergunta, você pode repetir? Tá, considerando que o empregado, aprendiz, a gente vai falar isso em seguida, ele não tem todos os direitos Sim. Uhum. de um empregado normal, é bom ou ruim que para os deficientes físicos eles possam ser aprendizes em qualquer idade e que para Nossa, é péssimo. atividades perigosas possa ser 29 anos, por exemplo? É péssimo. Porque quer dizer que o deficiente físico, então, ele pode ficar num contrato de menor ganho, de menor impacto do ponto de vista trabalhista a vida inteira? A É gente vai absurdo, falar né? depois do prazo do contrato. E a Marcela está falando aqui, é ruim, abre brechas para exploração. Foi uma coisa muito colocada ano passado. Porque vejam bem, o empregador é um ser racional, né, gente? Então, se ele vai contratar a pessoa pagando 100, e se a lei permite a ele pagar 50, a É mesma isso. pessoa, será que ele não vai pagar 50? Né? Assim, é importante você incluir o deficiente físico no mercado de trabalho. Isso a gente não duvida, né? Mas uma idade limitada para ser aprendiz? Tudo bem que a gente está sempre aprendendo, mas a gente vai estar lá menor aprendiz com 60 anos, né? 70 anos, né? Então, isso é algo que foi muito objeto de crítica ano passado, mas que acabou sendo aprovado. Dando prosseguimento aqui, você já deve ter ouvido falar das chamadas cotas de aprendizagem. As empresas não contratam os aprendizes porque elas são... Não, tem empresas que contratam porque querem contribuir, enfim. Mas algumas só contratam porque são obrigadas. Por quê? Porque existe na lei cotas proporcionais ao número de empregados. Até tantos empregados, né? Menos de tanto, não precisa. De tanto a tanto, número X. De tanto a tanto, número X. Né? E isso é para mesmo obrigar as empresas para que seja uma forma de inserir, principalmente o jovem, né? Porque a ideia inicial era do jovem, né? Inserir o jovem no mercado de trabalho. Na Justiça do Trabalho, a gente costuma ter umas discussões sobre isso. Porque as empresas tentam dizer que não tem como contratar um jovem, porque, por exemplo, empresa de vigilância. Aí ela fala assim, eu não posso contratar, porque o vigilante vai ter arma de fogo, não sei o que. Porque são atividades muito complexas. E aí vão se usando os argumentos variados, né? Ao passo que eu já tive, por exemplo, casos de atividades manuais simples, de garçom, de auxiliares civis gerais, enfim, e que a empresa falou que eram atividades muito complexas e que não poderiam ser exercidas em aprendizagem. Olha que coisa, né? Então, tem menor fundamento. As instituições de aprendizagem, como eu comentei com vocês, são essas instituições de ensino especializado. Então, não são, por exemplo, as faculdades, que é o caso, né, do contrato estável. São essas instituições especializadas nessa formação. Então, elas são
há um contrato, né, entre a escola, entre as empresas, enfim, fazendo essa interação para que o jovem aprendiz, ele é contratado pela empresa, ele não é contratado pela escola, né? Ele é contratado pela empresa e tem a formação nessas escolas específicas. Bom, aí vamos à questão do prazo do contrato. Essa questão é interessante, pessoal, porque é o seguinte, pergunta para vocês aí, valendo meio ponto extra, né? Contrato de trabalho normal, a regra é que ele seja por prazo determinado ou indeterminado? Vale um doce, hein, gente? Para quem... Depois do Indeterminado. período de experiência, é indeterminado, não é não? Ó, a Ana Clara falou indeterminado e Serafim falou após experiência. O contrato de experiência ele é um contrato por prazo determinado, mas que não necessariamente precisa ser feito. Eu já posso contratar a pessoa sem passar por experiência, se eu quiser. Então, a regra é que o contrato é por prazo indeterminado. Por quê? Porque ele protege mais a pessoa. Quando a gente entra na empresa, a gente está imaginando que a gente vai ficar igual casamento, né? A gente não acha que vai separar, não é verdade? Ninguém entra no casamento, eu vou divorciar daqui 2 meses. Assim é na empresa, a gente imagina que vai dar certo e tal. Então, por isso, a lei tem algumas proteções. Ela tem um aviso prévio, por exemplo. Ela tem a multa de 40%. Se, por exemplo, a pessoa tem o saque, tem, por exemplo, seguro-desemprego. Se, por exemplo, a pessoa tem alguma estabilidade provisória, ela existe no contrato por prazo indeterminado. E no contrato por prazo determinado, você não tem aviso prévio, etc. Um contrato de aprendizagem é um contrato por prazo determinado. Então, eles já estão percebendo que tem essa diferença, né? A lei estipula os prazos máximos para o contrato. No caso da aprendizagem, por conta dessa lei do ano passado, essa alteração legal do ano passado, o prazo que era de 2 anos passou para 3 anos. Aí vejam, o que vocês acham disso? Para a pessoa deficiente, não tem mais prazo. Isso é bom ou ruim? É uma exploração sem tamanho, né? Poxa. Quer dizer que a pessoa vai ficar o tempo, a vida inteira em aprendizagem? Exato, exato. Não é? Né? Quer Absurdo. dizer, uma coisa meio esquisita, vocês não acham? Eu, particularmente, acho. Né? E foi majorado para 4 anos, que é um tempinho também bem bom, né? Para alguns casos específicos. Então, a gente colocou, por exemplo, para o jovem entre 14 e 15 anos, então ele poderia ficar de 14 a 18, de 15 a 19. Se ele for egresso do sistema socioeducativo, se ele estiver cumprindo pena prisional, se ele estiver em proteção legal por ser ameaçado de morte, tem algumas outras, geralmente as outras causas são nesse sentido. Ou seja, nós tivemos uma ampliação do prazo. Eu até acho que essa ampliação, enfim, é até tolerável. Agora, essa ausência de prazo para a pessoa com deficiência, eu sinceramente acho injustificável isso. Eu acho que é uma discriminação, né? A pessoa então, ela vai ficar a vida inteira em aprendizagem. Eu acho que isso só aumenta o fosso das pessoas com deficiência, né, da inserção delas no mercado de trabalho. A diferença do direito do aprendiz em relação ao direito ao empregado tradicional, além daquelas que eu já falei para vocês, é a questão do FGTS. Quanto que é o FGTS, gente, que um trabalhador normal tem? Ele é quantos por cento do salário? Ai, meu Deus, há muitos anos 8%, atrás era né, 8, doutora? né? É, 8, né? É um salário no Isso. final, né? Tipo um 14º salário que você vai contribuir até o final de cada Não. ano. Ó, mais ou menos, deve dar próximo de um salário por ano, viu, Aurélio? Ele é 8% do salário. Aí dá dá mais ou menos um salário por ano mesmo. E que você saca a princípio quando o contrato termina, ou para comprar imóvel, aquelas coisas. Né? Até agora tem um saque aniversário que falaram que ia acabar e tal. Para doença grave e tal. No caso do aprendiz, é 2%, ou seja, é 25%.
Aí imagina, o deficiente vai trabalhar lá a vida inteira com 2% de FGTS, não é muito pouco, né? É muito desigual isso, né? Então, assim, eu sou muito a favor da aprendizagem. Eu acho um instrumento importante de inserção do jovem. Eu acho que é um instrumento de combate ao trabalho infantil. Eu tenho essa compreensão. Mas ele é um instrumento excepcional, não é também para, né, para permitir que a pessoa fique a vida inteira no regime de aprendizagem. Olha, a Marcela está fazendo, olha que interessante a fala da Marcela. A maioria dos jovens aprendizes das escolas lamentam muito quando vence o prazo. Estender o prazo para elas pode ser interessante, porque a maioria deles não consegue empregos depois, conheci muitos. É uma escolha difícil isso, né, Marcela? Eu acho até, assim, ampliar um pouco o prazo, acho que é tolerável, entendo essas razões. Agora, não ter prazo, acho muito complicado. E Mas deixa é eu fazer um difícil isso, parênteses. né? Porque às vezes Deixa a eu fazer gente um fica... parênteses sobre isso. Pois não, Sônia. Quando o prazo acaba, se o menino é um bom trabalhador, o correto é a empresa efetivar ele. Sim, Efetiva ele justamente. como um A ideia empregado, é essa, né? não A é? ideia é Poxa, essa. é cruel, uma exploração É, isso, né? a ideia é essa. E aí, é aquela coisa tão difícil, né, gente? Quando a gente teve a reforma trabalhista, nós fomos lá no Congresso Nacional conversar com os parlamentares, mostrar algumas coisas que a gente entendia que não era bom, porque é a nossa área de atuação, né? E a gente foi falar do contrato intermitente. O contrato intermitente é muito complicado. A pessoa, cada semana é chamada num horário, não tem garantia de salário mínimo, ela não tem garantia de aposentadoria, porque para aposentar ela tem que recolher pelo mínimo da Previdência. Então, eu particularmente não gosto, mas enfim, foi aprovado. Aí eu lembro que eu conversei com um senador aqui do DF, aí eu falei assim, senador, mas a pessoa vai trabalhar para ganhar o quê? R$ 100 no mês, assim? Aí ele virou para mim e falou assim, mas não é bom? Não é melhor ganhar pouco do que não ganhar nada? Sim, é claro, né? Num contexto assim, hipotético, né? Melhor ganhar pouco do que não ganhar nada. Mas essa é a linha de raciocínio, né? Então, eu compreendo, viu, Marcela, que eles desejem ficar lá. Mas o melhor seria mesmo que eles fossem contratados, porque se o prazo for muito longo, isso vai servir apenas para que eles ocupem o lugar das pessoas que deveriam estar empregadas por um valor menor, e depois eles sejam descartados por outras pessoas, para outras, né? Outros entrem no lugar. Né? Mas vamos lá. Vamos falar agora um pouquinho sobre estágio. O estágio, gente, como a gente colocou nessa tela bonitinha, simpática, ele não tem finalidade econômica, diferentemente da aprendizagem e do contrato de emprego normal, né? Ele não tem finalidade de eu vou contratar o estagiário, eu estou muito apertada aqui, a gente está precisando de mais alguém, vamos contratar o estagiário? Não é para isso que serve o estágio. O estágio não é para distribuir renda, ainda que ele possa ter esse efeito, né? Então, por exemplo, lá no tribunal, tem algumas pessoas que não gostam de trabalhar com estágio, não tem paciência, enfim. Toda vara que eu vou, faço questão de que a gente contrate estagiários. Eu acho que tem uma função social importante, mas não é a finalidade primordial do estágio. A finalidade primordial do estágio é o quê? Formar, contribuir, é um ato educativo na empresa para complementar a formação daquele que está no ensino médio ou daquele que está no ensino superior, né? Para que ele possa se preparar plenamente para a vida dele, não apenas na questão do conhecimento, para uma vida cidadã, né? Para que ele possa aprender a se relacionar no ambiente de trabalho, saber das suas obrigações, etc. Estágio obrigatório e não obrigatório. E o estágio obrigatório é aquele que é exigido por lei para o certificado daquele curso. Então, por exemplo, faço um curso de técnico, eu, por exemplo, fiz um curso de técnico em eletrônica. Na época, eu tinha um estágio obrigatório. Não sei se hoje tem. Existem alguns cursos que têm o direito, salvo engano, tem. Na minha época de direito não tinha. O direito, salvo engano, tem. É o estágio obrigatório. O estágio não obrigatório é aquele, então, que o estudante não é obrigado a fazer para obter o certificado no curso.
Estagiário é empregado, gente? Não é empregado. Mas a gente costuma ter na Justiça do Trabalho causas que questionem se o estagiário é empregado ou não. Porque para nós o que vale é o que é, e não o que está no papel. É a chamada primazia da realidade, prevalência, né, do conteúdo sobre a forma. Tá? Algumas exigências para que você tenha um estágio correto, legal, que não seja vínculo de emprego. O estudante deve estar matriculado num curso de formação profissional, num curso superior, no ensino médio ou nos últimos anos do ensino fundamental. Existe uma certa discussão, uma certa resistência no âmbito teórico, pelo menos, ao estágio de nível médio. Por que vocês acham que tem né, essa resistência? Por que será? Não me Eu deixem acho sozinho. que é porque o menino ainda, supostamente, ainda não tem uma formação técnica específica, né, para determinados assuntos. Eu gostaria de aproveitar a minha intervenção e fazer uma pergunta, porque na minha escola é um dilema esse assunto. Eu tenho aula, eu dou aula à tarde, e eu tenho problemas com meninos que todos os dias chegam atrasados na minha aula, não, e eu reclamo muito, eu mando chamar o pai, eu tenho um problema danado por falar, mas ele estava no estágio. A escola tem que se adaptar ao horário do estágio ou é o inverso? Porque eu sempre bato na tecla que tem que ser o inverso, porque o aluno tem que se adaptar. Quem me ajuda na resposta, gente? O que vocês acham? Respondendo ao que o professor Serafim está falando, dentro da lei da aprendizagem é priorizada, sim, a escola, né? Não é o trabalho que tem que se adaptar à escola, não é isso. E é difícil mostrar isso para o jovem, porque ele diz assim, mas na escola eu não ganho dinheiro, no trabalho eu ganho Exato. dinheiro. E nós, enquanto instrutores, né, a gente tenta mostrar para o jovem que é a escola que vai garantir um trabalho melhor, né? Até por isso que o contrato de aprendizagem ele tem esse tempo determinado, né? Que é para que ele continue seus estudos. A gente incentiva o jovem a essa continuidade. Nós temos muitos jovens que já fazem faculdade, mas para eles, né? Como a colega falou, a colega acho que é Alcileide, a questão financeira, né, a dificuldade em casa pesa muito. Então a gente sempre fala para eles, olha, se o trabalho estiver te atrapalhando na escola, você tem que abrir mão do trabalho e não da escola, por essa questão que a lei coloca, né? Ana Clara, eu te agradeço muito a resposta. Você tocou numa questão tão delicada, né? Às vezes, esse jovem é até arrimo de família, né? Não é raro que isso aconteça, né? Às vezes ninguém na família dele tem proteção social, né? E eu já tive jovens com quem a gente trabalhou, estagiários, lá no tribunal, assim, né? Agora, a prioridade é a escola. A escola não tem que se adaptar ao estágio. É claro, não vou dizer um bom senso, uma vez ou outra, né, Isso, né, uma isso, compreensão, enfim, que isso é da vida mesmo, né? isso, Mas a prioridade é a escola, porque o estágio é para complementar, não é o inverso, não é a isso. escola que complementa o estágio, é o estágio É. que complementa a Na escola, a escola, gente tem né? muito cuidado de olhar esses casos assim, mas eu não acho correto que isso vire uma rotina. Então, esse Sim. menino, a ideia dele é que todos os dias da semana, de segunda a sexta, ele deveria perder o primeiro e segundo horário da escola. Não pode, não pode, tá errado E isso, aí todos são né? as mesmas, são aquelas aulas, vão ficar prejudicadas, é Exato, difícil, né? É né? difícil. Bom, para que um contrato seja, para que o estágio seja legal, esteja conforme a lei, ele deve ser formalizado. Não existe esse negócio de estágio que não é formalizado. A empresa que contrata um estagiário sem formalização tripartite, que é o estagiário, o aluno, a empresa e a escola tem que participar. Pode ter ainda uma outra figura, que é um centro de integração da escola, né? Por exemplo, o CIEE e essas outras, pode ter.
mas não é essencial que tem, né? Até algumas, agradeço aqui a Sabrina, como confirmando a questão do estudo, a Ingrid alertando a questão da renda, que às vezes é uma renda complementar importante ou a única renda, e como a escola devem proceder. Muitos pais acabam fazendo ouvidorias, dizer o que está na lei, né? Que a prevalência é da escola e não do estágio, né? Eu sei que não é fácil, gente, porque trabalhar com público às vezes é difícil, né? A gente também trabalha, só que é um outro tipo, né? Não é parecido, mas é público. E às vezes é difícil. É difícil, mas é a vida, né? Bom, prosseguindo aqui. Além disso, olha, aí entrando até uma coisa que o professor Serafim falou, o estágio deve ser compatível com o curso, né? Então, por isso que tem gente que questiona essa questão do ensino médio. Fala assim, mas como assim? Eu estou aprendendo lá história, geografia, português, vai ser um estágio de quê? Né? É uma formação ampla. É diferente de um curso técnico, de um curso superior, que é direcionado para uma profissão. Então, existe essa discussão. Mas a lei permite o estágio de nível médio, tá? Então, deve existir uma relação entre o conteúdo do curso e o estágio. E aqui, como nós falamos, essa pergunta do item 1, que era justamente isso. Será que é possível, então, existir isso em cursos que não sejam profissionalizantes? É uma discussão, né? É possível, gente, o estágio acontecer depois que eu não estou mais estudando? Porque, às vezes, tem aluno que, desculpa a expressão, dá um tomé, né? Sai da escola, não avisa a empresa e tal. É possível? Em tese, pode? O que vocês acham? Sabrina, não pode, não pode. A única opção seria no caso do estágio obrigatório, tá? Que a pessoa se formou e que para ela se formou, não, ela concluiu as aulas, né? E para ela se formar e obter o certificado, ela tem que fazer o estágio obrigatório. Aí tudo bem, né? Porque também ela não vai perder o curso dela, porque ela não fez o estágio durante as aulas. Às vezes nem dava para fazer o estágio durante as aulas, é mesmo depois. Mas no estágio facultativo não pode existir estágio se o aluno não estiver estudando, tá? Bom, a questão da idade. O estagiário deve ter no mínimo 14 anos. A lei não fala isso concretamente. A gente tira isso da onde? Fazendo uma analogia com a questão da aprendizagem, tá bom? Há quem ache que tem que ser 16 anos, por conta do fato de um empregado ter que ter no mínimo 16 anos. Há essa prática dos 14 anos, tá? O que a escola deve fazer? A escola tem que formalizar um termo de estágio. A gente, às vezes, não usa o termo contrato, porque não é bem um contrato, porque, a princípio, não tem uma finalidade onerosa e tal, tá? Mas ele é solene. Alguns entendem que é contrato. Ele é solene, ou seja, ele deve ser formalizado. Os pais devem assinar, os representantes legais, se o jovem for menor de idade. Se ele tiver 16 anos, ele também assina, porque quem tem entre 16 e 18 é relativamente capaz, ou seja, ele assina e o pai assina. Quem tem menos de 16 pode até assinar, mas não tem valor, quem tem que assinar mesmo é o pai, tá? E a escola, há um pepino aqui para a escola, ela tem o dever de avaliar e fiscalizar a adequação do estágio. Dá para fazer isso, professores? Não dá, não. Não dá, não. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu nunca vi na prática, assim, essa fiscalização. Eu já vi os relatórios de estágio e tal, mas eu nunca vi, assim. Lá no tribunal, por exemplo, nenhuma universidade foi lá ver como é que eu estava orientando os estagiários, se é compatível, se eu nunca tive esse contato. Pois não, Aurélio? Na universidade que eu trabalhei um tempo na Católica, lá tinha um setor que fazia esse acompanhamento, mas eles tinham dificuldade de ir no espaço do estagiário, mas ele tinha esse processo de formalização do documento, do termo de Entendi. estágio. Pelo Então, menos a parte formal, assim, eles essa parte acompanhavam, formal, né?
eu o setor lembro de que estágio, né? o colega que fazia essa função, ele falou que ele tinha muita dificuldade por causa da quantidade de estagiários que a universidade tinha e a pouco e a limitação de pessoas, né? Então, eu precisava de Sim. mais gente trabalhando nesse setor e a universidade não tinha como bancar E esse assim, processo. muitos estagiários, né? E Isso. às vezes é até assim um pouco difícil para o estagiário justificar na empresa que vai alguém lá da escola para ver o procedimento. A empresa pode se sentir incomodada com aquilo, porque as empresas não gostam É. muito. Democracia é uma coisa que toda empresa gosta, democracia e transparência, né? Agora, eu não sei como é que funciona isso, por exemplo, na escola pública, porque eu nunca vi um setor que acompanha os estágios na escola pública, por exemplo. Não sei se Serafim ou a Ingrid, que estão aí, que Não estão na existe área isso, da não. gestão. Não. Não existe isso, não. O Como que assim, né, acontece lá, professor? o Como que assim? acontece lá é só a secretaria da escola conferir se o menino é aluno mesmo. Se ele é Só aluno da isso. escola, assina a declaração, ele vai trabalhar lá E e seja pronto. feliz, né? É. É Sobre difícil. essa experiência, doutora Andrew, né? Aldrin, Audrey. Audrey, É, a gente está tendo agora a implementação do novo ensino médio, tá? Uma discussão muito grande. sim. E aí, Maria. esse ano é a minha primeira vez que eu estou trabalhando com turmas do novo ensino médio. E E eu tenho uma parece aluna, que já tem mais um direcionamento, né, para uma é, formação a ideia profissional, é ter né? esse direcionamento. Olha a experiência que eu tenho, eu estou com turmas do primeiro ano e turmas do segundo ano. E aí, logo no início do ano, a gente teve um processo de matrícula dos alunos para acessarem essa parte mais de escolha do aluno, que o aluno vai escolher. Sim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma pergunta para os alunos, porque a gente divulgou alguns cursos técnicos acho que foi do SESC, acho que foi do SENAC, uma dessas siglas aí. E aí a gente divulgou para os alunos. Os alunos todos foram informados, e aí, depois que acabou esse processo de inscrição, eu perguntei, e aí, quais os alunos que fizeram a inscrição para fazer esses cursos técnicos nos 2 dias que seriam dedicados para fazer essa profissionalização? Dos alunos que eu conversei, nenhum tinha feito a inscrição porque não tinha interesse. E aí a gente tem um outro dilema. As matérias que são ofertadas pela escola, que são chamadas de eletivas e trilhas de aprendizados, não são tão interessantes para esse aluno. E aí o aluno costuma não vir nesses dias na escola. Então, porque ele acha que não vai passar mesmo, então ele vem de vez em quando só para ter uma presença mínima para poder ser aprovado no ensino médio. E aí esse aluno que está no segundo ano, por exemplo, eu conheci uns alunos que fazem estágio em comércios, e aqui, por exemplo, no shopping aqui de Taguatinga. Eles preferem ficar fazendo o trabalho no shopping do que propriamente vir para a escola por causa dessa situação, porque eles acham que esses 2 dias não tem um sentido para eles, porque não Eles tem veem como nota, uma perda de tempo, né? é mais ou menos isso. Então, assim, ficou muito confuso o novo ensino médio dentro desse processo. Eu penso, minha filha daqui a uns anos vai estar no ensino médio, meu filho já formou, não tinha esse negócio de novo ensino médio. E é um grande desafio para vocês. E aí, ver essa questão de suspender ou não, né? E, nossa. Eu fiz curso técnico numa universidade federal, ela tinha um curso técnico lá na UFMG. E ela era um curso técnico diferente, porque a gente entrava, tinha um primeiro ano geral, e no segundo ano a gente optava pela área de interesse. O curso técnico já é meio assim mesmo, né? E é engraçado que eu optei por uma área de eletrônica, eu não sei por quê, coisa de gente doida. E eu achei que isso prejudicou minha formação, história, geografia, sabe? Português, porque a gente não tinha quase não tinha essas aulas, né? É, eu não sei, eu não tenho capacidade de avaliar, né, esse ensino médio, mas eu sei que é um grande dilema para vocês, professores e professoras, e essa interação com a empresa e ao mesmo tempo com os estágios. É Não, eu, difícil. eu vou fazer um pequeno parecer aqui, bem rapidinho. Não vou me alongar, não. O novo ensino médio é uma grande cilada para todos os professores de ensino médio do Brasil. Por quê? O novo ensino médio é bom, existe. Muitas pessoas se levam pelo preconceito apenas porque não leu toda a carga de conteúdos que tem ali. Exige formação dos professores, exige um cuidado a mais na hora do professor dar a sua aula. Ele precisa abandonar
velhos preconceitos, velhas práticas para se adequar. Mas a grande cilada está em que o Estado ele fez a reforma do ensino médio e ele não deu nem uma mínima condição para que as escolas pudessem botar esse novo ensino médio para funcionar. Então, acontece isso que o professor Aurélio está falando. O aluno vê aquilo ali, aquilo não tem o menor sentido para ele, mas na minha escola, as aulas de educação física, os alunos disputam a tapa, as eletivas de educação física, porque lá tem quadra, porque lá tem um ambiente que eles consideram mais acolhedor nesse sentido, né? Então, demanda a formação dos professores e demanda uma estrutura que o Estado não deu. Esse é o É grande uma coisa problema do meio que ensino se médio. vira, né? Exatamente. É, Jogaram a bomba na nossa mão e falaram, agora tá aí, se virem professores. e Só isso, isso. os senhores estão aqui no DF, né? Imagina aí nos rincões do Exatamente. Brasil, né? Aqui no DF a gente ainda tem professores de excelência. Eu falo, eu boto minha mão no fogo aí pela imensa maioria dos meus colegas que tem uma boa formação, mas a gente sabe que para fora aí nem isso tem, né? Então, em Tem muitos escola que não tem estados, nem cadeira em muitos direito, né? estados, exatamente, em muitos estados do Nordeste já não tem professores de matemática, de física, de química. Então, como é que vai implantar um novo ensino médio dessa forma? Mas, Muito paciência, né? complicado. Mas, enfim. Catarina, ó, já vou dar um gás aqui, porque eu vou terminar, estou atrasada aqui. Estou descumprindo meu compromisso. Ó, algumas orientações da escola. Ela tem que ter um professor orientador, é esse professor que valida, né, os relatórios de estágio. Exige um relatório periódico de atividade, que não pode ser superior a 6 meses. Informar as datas das provas para a empresa. Essa questão é relevante porque o estagiário ele tem direito a uma jornada diferenciada reduzida, né? A metade no dia das provas, né? A empresa deve tratar o estagiário com toda a educação, cordialidade, respeito que trataria um empregado, mas sem exigir do estagiário o que ela exige no empregado. Então, por exemplo, meta para estagiário não pode ter, né? Cobrar hora extra de estagiário não pode, né? Então, oferecer instalações adequadas, condições adequadas ao estágio. Essa empresa, por exemplo, que está querendo que a pessoa mate a aula para chegar no estágio, essa pessoa não está tendo uma postura adequada. E tem que ter um supervisor também do estágio no âmbito da empresa, que seja uma pessoa que consiga orientar o estagiário. Eu, por exemplo, gosto muito de orientar os estagiários. Eu peço para ter estagiário lá na vara. Eu fico super feliz quando eles passam na UAB. Já tive estágios de estagiários maravilhosos, tive estagiários péssimos também, porque é a vida, né? Mas é esse contexto. Bom, a empresa não pode ultrapassar a proporção máxima de estagiários. Então, a lei prevê isso. Tá? Por quê? Porque, senão, eles vão colocar a empresa toda de estagiários, né? Porque o estagiário não tem TSTC, não tem FGTS, né? Férias, ele tem uma espécie de férias, mas sem terço, ele não tem aviso prévio, ele não é empregado, ele não conta para a Previdência o tempo que ele está no estágio, enfim. Então, a lei prevê um limite máximo de estagiários, assim como a aprendizagem tem um limite mínimo, no caso do estágio tem um limite máximo proporcional ao número de empregados. Isso se aplica para os estagiários de nível médio, mas para os de educação superior ou médio profissionalizantes, não, que é um pouco complicado. A empresa tem que ser uma empresa que contrata, não pode ser uma pessoa física, salvo, por exemplo, um dentista, um profissional, um advogado contratar um estagiário em direito, um dentista contratar um estagiário em odontologia, ou seja, um profissional liberal que contrate um estagiário dentro da área, obviamente, de atuação dele, tá? Qual que é a jornada do estágio? Para quem é de educação especial, ensino fundamental, EJA, no máximo 4 horas por dia, 20 semanais. Quem está em ensino médio superior, 6 horas por dia, tá? Pode chegar a 40 horas em casos muito especiais, quando na empresa tem a parte de teorias. Eu nunca vi isso num contrato de estágio. Então, basicamente, 4 horas, 6 horas. Simplificando, né? 4 horas para ensino fundamental, 6 horas para médio
e superior. Isso é a máxima. Se a empresa quiser contratar com menos, pode. O estagiário, como a gente falou, tem direito à redução da jornada nos dias de prova, né? Existe a possibilidade de ter teletrabalho no estágio, desde que seja possível supervisionar o serviço. A gente, inclusive, teve durante a pandemia. O estagiário, como nós falamos, ele tem um recesso de 30 dias a cada ano, um recesso remunerado. Não é férias, né? Porque as férias têm 1/3. É um descanso que ele recebe o valor da bolsa de estágio. E ele tem direito à bolsa de estágio, mas essa bolsa de estágio não tem um valor mínimo, não tem um valor máximo, e ela pode até não existir no caso do estágio obrigatório. Isso acontece, por exemplo, em hospitais, algumas coisas. Mas, para aquele estágio facultativo, aquele estágio que eu não preciso fazer para eu ter o certificado no curso, esse tem que ter bolsa, né? É uma forma que a lei fez para evitar a fraude, tá? Ele tem direito ao auxílio transporte, que na prática é como se fosse um vale transporte, né? Ele pode receber ou não auxílio alimentação e auxílio saúde, não é obrigatório. Agora, o auxílio transporte, eu até coloco aqui, a lei não estipula valor, mas, obviamente, não pode ser uma coisa irrisória, tem que ser algo minimamente compatível com o transporte, né? O prazo máximo do contrato de estágio é de 2 anos. E a última pergunta para a gente encerrar aqui. Eu contratei um estagiário, por exemplo, por 3 anos. O máximo era 2. Ou então contratei um estagiário, mas ele saiu da escola, né? E eu sabia disso, ele ficou lá como estagiário. Ou contratei o estagiário e não formalizei a relação, não formalizei o contrato de estágio. Ou contratei, já tive caso assim, o professor contratou para trabalhar na empresa dele. Ainda vem falar isso no processo. Sem a interveniência da escola, né? O contrato serviu não para formar, mas eu cobrava dele como se fosse um empregado, não ensinava nada, etc. Qual será a consequência legal disso, gente? O que vocês acham? Última pergunta da noite. Sexta-feira. Ué, se ele era um estagiário, mas não observou os requisitos do estágio, ele estava trabalhando como uma pessoa comum, ele tem que receber como com as regras comuns da CLT. Eu estou errado? Certinho. Gente, a regra do trabalho de uma pessoa física, que a gente chama no direito de pessoa natural, é o regime em relação de emprego. A exceção é o trabalho autônomo, é o trabalho estágio, né? Enfim. Então, se a empresa e o estagiário não observam os requisitos mínimos para o estágio, isso pode levar ao reconhecimento de uma relação de emprego e, consequentemente, todos os direitos de uma relação de emprego. Então, para a gente lembrar sempre, último slide aqui, a finalidade do estágio, a formação do aluno, a complementação do que ele está aprendendo na escola, no ensino médio, na faculdade, no curso técnico. No emprego, não. No emprego, é a prestação de serviço mediante pagamento de salário. Falei muito, gostaria de falar mais, por mim, ficava conversando vários dias aqui, porque eu adoro esse encontro com os professores, mas é a vida, né, Catarina? Senão eles não vão gostar mais de mim sexta-feira à noite, eu falo tanto, né? Só uma pergunta aqui, doutora Alda, o que você acha sobre o sistema de contrato do educador social? Nas escolas, eles fazem de um a tudo. Engraçado, eu vou ser muito sincera, Marcela, eu não conheço bem esse contrato. Um dia desse eu fiz uma audiência com uma moça e ela me falou, eu não sei se é a mesma coisa, ela falou assim, eu sou professora voluntária. Aí eu falei assim, como assim voluntária? Eu sou voluntária. Eu falei assim, a senhora recebe alguma coisa? Ela falou assim, uma ajuda de curso e tal. Aí eu falei assim, mas com quem que você trabalha? Ela falou assim, eu acompanho alunos, né, que são deficientes mentais, enfim. Eu entendi, assim, pelo que ela explicou, que acho que ela ficava na sala de aula acompanhando. Ai, gente, o gato passando aqui, ô emoção.
que ela ficava acompanhando alguns alunos, pelo que eu percebi. Mas eu não sei, eu realmente não sei se me apertou aqui esse educador social. Eu não sei. No direito do trabalho existe a figura da mãe social, né? Que é aquela, é até um nome engraçado, né? Que acolhe na residência e tal, enfim. Mas eu Doutora, não sei se não vocês estão me sei. ouvindo. Oi, Não pois sei se não, meu, Sabrina. não sei se meu Vamos ouvir. microfone. Então tá. Boa noite, gente. Eu sou Sabrina, atualmente eu sou instrutora de aprendizagem na Renaps. Já trabalhei no CIE também como instrutora e já fui orientadora social e a doutora falando de educadora social também fui o ano passado. Olha, é até bom você pode nos dar uma dica aí. O ano passado era R$ 30 por dia, a gente fazia um processo seletivo do GDF, mandou uma documentação e você indica a escola que você quer R$ 30 por trabalhar. dia? Era. Esse ano está Deus. E quantas 40, horas, Sabrina? Quantas 4 horas. horas? 4 horas. 4 horas. E E aí o é que que realmente faz isso, a gente acompanha as crianças especiais. Só tá. que tem Eu acho professores que que é não isso que a moça falou. estão, eles não estão preparados para a chegada do educador, e acabou que, por exemplo, nessa escola que eu trabalhei, eu era como se fosse uma professora de reforço. A professora ficava, ela não tinha muita, estava quase aposentando, não tinha muita paciência para ensinar aquelas crianças, era do terceiro ano do ensino fundamental. E aí ela falava, pergunta para a Sabrina, senta ali perto da Sabrina que ela te ajuda. E aí eu vi o contrato, né? Eu falei, gente, mas não é isso que eu tenho que fazer aqui, não. Não é para E substituir o professor geral, não, né? ela passava lá e falava, não, a Sabrina ajuda, a Sabrina ensina. Eu falei, não. Aí eu fui na diretora da escola e ela conversou com essa professora. Aí pronto, aí eu fiquei por conta de uma criança que é autista e estava com 10 anos já nessa sala. E era isso. Aí ela passava uma atividade diferenciada para ele, eu ajudava ele ali, só que ele fazia bem rápido, pintando ou cobrindo uma letrinha. E eu ficava atrás dele o tempo todo, porque ele parava na sala, correndo, imperativo, no pátio. Entendi, que Às vezes ele ia para o difícil, né? banheiro, aí eu limpava o bumbum dele, ajudava ele a fazer higienização para lanchar. Mas era assim, de Nossa, 2 às 10 6, anos. Né? bem puxado. Aí o dia que a escola está em greve ou tinha paralisação, a gente não ganha. Aí você fala que essa ajuda Olha de que custo é curioso, para né? isso, é para custear, é um trabalho voluntário, que é para É, custear a passagem e alimentação. porque o trabalho voluntário você não tem renda, né? Não tem, Porque também teria que ter concurso público e tal, se fosse, né? Uhum, isso. Ou seja, é aquela coisa muito legal que o Estado institui essa figura para apoiar, é essencial, Uhum. mas, por outro lado, muito precária essa Poxa, questão da é remuneração, precário. né? E assim, porque eu já tinha uma formação na área, mas tinha outra educadora social que não, era como se fosse uma renda para ela, e ela foi aprender É. no dia a dia lidar com essas crianças, que é Nossa, síndrome e de são Down, crianças desafiantes, né? Que esse é muito um desafio desafiante, grande, né? crianças agressivas. Então, assim, aí a Hum, professora lavava as mãos, falava, não, tem educador social para isso. Aí A foi uma Marcela está experiência aqui te bem. agradecendo, viu, Sabrina, pelo relato aqui. É, E agradeço aqui o mas comentário de todos. assim, quem gosta, né? Quem tem esse amor pela educação, que gosta de trabalho assim, eu até, depois que eu passei por essa experiência de educadora social, eu fiz a pós em educação inclusiva, Ai, que para entender um legal. pouco esse universo, né, do Olha, Sabrina, eu não EGD. sou contra o trabalho voluntário, não, sabe? Uhum, E, inclusive, lá no tribunal eu lutei porque lá tinha uma resistência muito grande ao trabalho voluntário. Entre os juízes não existe, né? A lei não permite trabalho voluntário, juiz voluntário. Agora, sim, o medo que as pessoas têm lá no âmbito do judiciário é de uma precarização, porque o trabalho voluntário tem que ser profissional para ajudar, não é para substituir as pessoas, né? te dá E, uma função para a gente, assim, uma é, responsabilidade para falar, é, caramba. e uma coisa, sabe uma coisa que lá na justiça eles falam muito assim, magistratura é um sacerdote, né? Hum. Sacerdote. Eu detesto isso. Porque se eu quisesse ser sacerdote, eu ia ter sido É sacerdote, claro. né? E porque eu acho que esse argumento é usado pelos professores, é usado por algumas profissões e tal. É claro que eu não vou ser hipócrita de falar que a remuneração dos professores é igual à dos magistrados, não é isso. Mas toda vez que a gente questiona, né, essa questão,
eles falam com a gente, não, que sacerdócio, vocação e tal, não sei o quê. Gente, uma coisa não é incompatível com a outra, né? Eu posso ter vocação, dedicação, mas eu tenho que ser remunerado, porque é um trabalho. Tem que ser remunerado dignamente, seja o professor, seja quem for, né? Qualquer profissão. Ai, mas é isso aí.